Oi, meus queridos, boa noite, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem na noite de hoje, que tenham tido uma semana abençoada, uma semana de muitas alegrias, de muita paz, de muito amor. Bom, a minha conversa com vocês hoje me ocorreu de conversar com vocês porque é um assunto que eu acho que todos nós temos um pouco, uns mais do que outros, mas todos nós temos um pouco. Muitas vezes a gente vive a nossa vida e a vida do outro. Isso acontece com uma certa frequência. E na verdade, talvez nós tenhamos aí, em determinados momentos das nossas vidas, aí aquela coisa assim, somos deuses, né? E aí nós, sem desejarmos ou desejando, aí vai de cada um, nós terminamos vivendo a nossa vida e, de certa forma, buscamos, com aquela ideia de querermos ajudar, buscamos resolver a vida dos outros. Então a gente está sempre disponível e querendo ajudar o outro, tendo sempre fórmulas milagrosas, né, de estarmos conduzindo a vida do outro com sugestões, com ideias. Eu faço isso para você, eu faço aquilo, eu te dou a receita disso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Quando muitas vezes a pessoa nem pediu a nossa ajuda, não pediu que nós administrássemos nada na vida dela, não pediu sugestão, simplesmente a pessoa está na dela, né, vivendo o processo dela, e aí de repente a gente chega com fórmulas mirabolantes, ideias incríveis, algumas situações até a pessoa nem só sugere, mas ela até tenta impor, porque ela, vendo de fora a situação, ela acha que a receita dela para a vida daquela pessoa vai ser o sucesso daquela pessoa ali. Só que nós esquecemos que cada pessoa precisa viver o seu processo. Nós precisamos viver os nossos aprendizados. Nada do que vivemos é por acaso. Nada. Principalmente quando falamos dos nossos desafios. Os nossos desafios são nossos e de mais ninguém. Muitas vezes são desafios, inclusive dentro de um núcleo familiar, e uma grande parte das vezes, grupos familiares têm grandes desafios, que são desafios em conjunto ali, para que todos resgatem junto um processo. E aí, vencer aquele processo não depende só de um ou de outro. Então, cada um vence individualmente o seu processo com relação àquele processo familiar. Mas o processo familiar, ele vai se diluindo à medida que cada um individualmente consegue ir se trabalhando. Então, não adianta vir uma pessoa de fora, porque olha e percebe aquele grupo ali, aquela família, e vem ditar fórmulas mirabolantes para corrigir os problemas daquela família. A pessoa não está vivendo aquela situação. E muitas vezes a ideia que a pessoa tem para solucionar aquele problema é uma ideia que não entra naquele processo ali. Porque aquele processo ali é mais profundo, é mais sutil, envolve questões, situações vibracionais daqueles espíritos ali.
A menos que alguém daquele processo todo ali, familiar, peça ajuda. Aí então, se a pessoa está pedindo ajuda, é um pouco diferente, porque daí ela se abriu para acolher aquela ideia que vem de fora. Normalmente, quando são processos familiares, muitas famílias buscam apoio de psicólogos para justamente conseguirem, com o apoio de um profissional capacitado, que não está envolvido emocionalmente, ajudar a solucionar não, a trazer a luz para cada um daqueles que está vivendo aquele processo dentro daquele contexto ali, daquele núcleo, seja de família, de grupo de amigos, seja lá o que for. Então, eu pensei muito sobre esse detalhe, porque todos nós temos aquela palavra, mas isso se faz assim, isso se resolve assado, não, faça isso, faça aquilo. Os conselhos que a gente dá, né? A gente gosta muito de dar conselhos. Então, que todos nós, que a gente pare um pouquinho para pensar a respeito aí desses tantos conselhos que a gente muitas vezes deseja dar, porque logicamente a gente deseja o melhor para aquela pessoa que é nossa amiga, para aquele parente, para aquele irmão, para aquele pai, para aquela mãe, mas aí muitas vezes passamos por cima do que aquela pessoa verdadeiramente quer. Porque a gente não pode esquecer que a pessoa, não é porque a pessoa está mergulhada num desafio que ela não vai ter equilíbrio e clareza do seu processo, certo? As pessoas vão amadurecendo dentro dos processos. Há momentos, muitas vezes, quando começa a se viver um determinado processo, logo num primeiro momento as pessoas às vezes ficam perdidas, ficam sem saber o que fazer. Mas depois de um tempo vivendo o processo, ela vai aprendendo a conviver com aquela energia, com aquela situação, ela vai conseguindo fazer leituras, e essas leituras vão contribuindo para o amadurecimento daquela pessoa. Então, a gente também não pode pretender solucionar a vida de todos e achar que temos a fórmula mágica para resolver a vida das pessoas. Então, talvez o mais sensato a fazermos é estarmos emanando as melhores energias de amor, de luz, rogando a Deus que cuide, que abençoe aqueles irmãos. E sim, se formos solicitados, estenderemos então a nossa mão. Se a pessoa vier pedir um colo, um abraço, se a pessoa vier desabafar com você, que dê abertura para você falar. Agora, você falar só porque deu na sua cabeça, porque você acha que sabe tudo, não é por aí. Para isso, existem os psicólogos, as pessoas que são verdadeiramente habilitadas a prestarem esse tipo de socorro, de auxílio, terapeutas, enfim. Porque normalmente, inclusive, quando estamos envolvidos emocionalmente com aquela pessoa que está vivendo o processo, ou aquelas pessoas, às vezes é um grande grupo, quando são conhecidos nossos amigos, estamos envolvidos de alguma forma emocionalmente. Então, não somos imparciais, a gente não consegue ter essa imparcialidade, sempre vai um tanto da nossa emoção ali. Então, eu quis só trazer esse lembrete hoje para vocês, que também serve para mim, porque a gente gosta sim de ajudar, de estender a mão, mas a gente também precisa aprender, e talvez esse seja parte do nosso processo, a aprendermos a saber como ajudar o nosso irmão. Então é isso, gente. Hoje era sobre esse assunto que eu queria conversar. Desejo a todos vocês que tenham uma noite abençoada, bons sonhos,
um sono reparador, para que amanhã o seu novo dia seja cheio de luz, amor e muita paz. Que assim seja.